Bem, meus queridos, voltamos então para mais uma aula do nosso curso de Teologia Básica, livro texto número 1. Falamos ao vivo de Lagia, no nosso Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Estamos trabalhando o nosso curso Teologia Básica. O livro é o livro 1. A Teologia Básica são 6 volumes, cada um contendo 6 matérias. Nós estamos trabalhando agora a matéria número do livro 1. Essa matéria chama Hermenêutica Bíblica. Já falamos de passamos por algumas aulas. A primeira aula mostramos as raízes gregas da hermenêutica, né, do verbo hermeneu, que quer dizer interpretar, é a ciência e a arte da interpretação. Falamos depois das raízes hebraicas, depois falamos de conceitos e divisões, a hermenêutica geral e a especial. Falamos depois da necessidade das 3 perspectivas da inspiração. Na última aula foi essa daí. Agora chegamos à hora de falar sobre o sistema judaico de interpretação, que engloba o Talmud, a Misná e a Guemará. O sistema judaico é aquele de tradição, não é isso? Então, nós temos 3 principais livros. O Talmud é a coleção dos livros sagrados dos judeus, redigidos por rabinos, referentes à lei, éticas, costumes e história. A Misná é a lei oral judaica, é a interpretação dela, né? Da lei Torá, a Misná faz isso. Só que é oral, porque eles foram falando, eles depois escreveram, depois do ano 70, quando acabou o tempo, não tinha mais tempo, então tinha que ensinar onde? Aí começaram a escrever. E a Guemará é a discussão da Misná, é a base de todos os códigos da lei rabínica. As declarações talmúdicas podem ter 2 categorias, ou categorias haláquicas ou hagádicas. Se for haláquicas, é referente às questões e práticas do judaísmo. E se for hagádicas, é o seu conteúdo legal, natureza exegética, homilética, ética, histórica. Então, essas 2 categorias nós temos nas declarações do Talmud. O Talmud tem 2 versões principais. É o Talmud da Palestina, ou palestínico, chamado também de Jerusalém, do ano 400, da era cristã, e o babilônico, do ano 600. O babilônico é o mais abrangente, é o mais famoso, é o mais considerado, é o alicerce hoje em dia da lei rabínica, né? É chamada de obra de gênio, enquanto o outro é chamado obra de competência. É considerado um complemento da Tanar. E hoje em dia, depois do século XVIII para cá, eles dão mais valor até ao Talmud do que a própria Torá ou Tanar. Tanar é a Bíblia do judeu, é dividida em Torá, Neviim e Ketuvim. A sigla Tanakh é o nome, né? Trata das traduções judaicas e o modo como os judeus interpretaram a Taná. Nós vimos em aulas passadas que a interpretação começou lá em Neemias 8:8, quando Esdras, fazendo a leitura, ele explicou, né? A Misná é considerada a primeira obra importante do judaísmo rabínico, é uma fonte central do pensamento judaico posterior. A Misná, que é a principal de tudo, ela é dividida em 6 ordens. Por isso ela é considerada Shas, chamada de Shas, que é a abreviatura de Shishá Sedarim, as 6 ordens. E ela tem cada uma 6 ordens, né? A Misná tem 6 ordens, cada uma delas tem 7 a 12 tratados. Existem 63 tratados nas 6 ordens. E quais são essas ordens? É porque as ordens são referentes a assuntos temáticos, né? Em vez de seguir o contexto da Bíblia, seguindo por livro, eles pincelaram e fizeram assuntos. Então a primeira ordem é a chamada Zeraim. Zeraim são as sementes. Discute então as bênçãos, as orações, os dízimos e as leis agrícolas. Essa tem 11 tratados. A segunda ordem é o Moed. Moed é o festival, referente à lei do Shabat, das festas judaicas. Tem 12 tratados. A terceira ordem é o Nashim, é das mulheres, acerca do casamento, do divórcio, algumas formas de juramento e as leis do Nazireu. 7 tratados tem essa terceira ordem. A quarta ordem é o Nezikim, quer dizer danos. Ela ocupa-se da lei civil e criminal, o funcionamento dos tribunais, os juramentos, tem 10 tratados. A quinta ordem, Kodashim. Kodashim são as coisas sagradas, de Kodesh, acerca do rituais dos sacrifícios, as atividades do templo, as leis alimentares, né? O que é animal puro e impuro, 11 tratados. E a última ordem é a Taharot. Taharot quer dizer purezas, relativa às leis de purezas e impureza, incluindo a impureza do morto, as leis de pureza ritual dos sacerdotes, os Kohanim, as leis de pureza familiar, aí outras. São 12 tratados. Então, em cada ordem, com exceção do Zeraim, os tratados estão organizados do maior para o menor, em número de capítulos. E agora, dentro de cada ordem dessa, tem os vários tratados, não é isso?
Então, vamos detalhar aqui, vamos falar só do primeiro. A primeira ordem do Zeraim, quer dizer, são as sementes. Então, nós temos vários tratados. Tem o tratado das bênçãos, o tratado sobre as colheitas, uns alimentos, que existe dúvida se foi retirado o dízimo. Analisa as leis dos vegetais, que é proibido semear juntos, que é o Quilaim. Tem o Sheviite, que é sobre o ano sabático. Tem o Terumote, que discute os dízimos e dado para os levitas e as ofertas. Tem o Massaerote, que é sobre os diferentes tipos de dízimo. O Maaser Sheini, que é o segundo dízimo. O Halá, que é o pedaço da maçã, aquele pão, né? O bolo que deve ser oferecido para um Cohen, um sacerdote. A Orlá, que é sobre os frutos das árvores dos primeiros 3 anos de produção. E o último Bicurim, que é os primeiros frutos. Então, só Zeraim tem aí 11 tratados, né? Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E a segunda ordem, que é o Moed, que fala das festas. Então, é as festas do Shabat. Então, tem o sábado, tem as misturas, tem a festa do Pêssah, tem os ciclos, tem a orientação sobre os dias, sobre as cabanas, sobre a festa do Ano Novo, a lei do dia do jejum, tem sobre o Purim, tudo na segunda aí. E tem também a pequena festa, o Moed Katan, e a oferenda festiva, que é o Hagigah. A terceira ordem, que é o Nashim, das mulheres, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é o casamento do levirato, o acordo nupcial, os votos, o abstinente, que é o nazireu, a mulher suspeita de adultério, o atestado de divórcio e os noivados. A quarta ordem, que é o Nezikim, que fala sobre os danos. Então tem o primeiro portão, o portão do meio, o último portão, cada um falando de matérias civis, especial prejuízo, lei de propriedade das terras, todo o sinédrio, tem sobre açoites, né, uma quarentena menos 1, tem o Shevuot, que é o juramento, os testemunhos, que é o Eduiote, tem o Avodazará, que é o culto estranho, que é o perigo de ser idolatria no meio, o Pirkei Avot, a coleção dos principais máximas dos sábios, e as decisões. A quinta ordem, que é sobre os Kodashim, as coisas santas, coisas sagradas, aí nós temos então sobre os sacrifícios, a oferta de alimentos, as coisas comuns, os primogênitos, as dedicações, a substituição, as extirpações, o sacrilégio, o procedimento do sacrifício diário, as medidas do segundo templo de Jerusalém e, por fim, as leis para as misturas de oferta diárias. E a última ordem da Mishnah, né, é a Taharot, que fala sobre as purezas. Aí tem o Kelim, que é os utensílios, o Halot, que são as tendas, Negaim, as pragas, Pará, falando sobre a lei da novilha vermelha, o Taharot, das purezas, o Mikavaot, que fala sobre a lei de construção e manutenção de tanque de imersão, Nidá, separação, os atos preliminares da preparação, que é o Mashirim, sobre os líquidos, que tornam a comida suscetível de contrair pureza ou impureza, as emissões seminais, que é o Zavim, tem a imersão no dia, que é o Tebuion, distingue um tipo especial de impureza, e a Daima sobre as mãos, e o Tsikim, hastes, sobre as formas de impureza da parte externa das frutas e vegetais, como as hastes e fé. Então, isso tudo aí são livros de interpretação do judaísmo, né? Repetindo, Talmud, Misná e Gemara. Então, o Talmud tem 2 partes principais, que são as haláquicas e as hagádicas. Uma trata da lei e a outra de conteúdo exegético, homilético, etc. e tal. A Misná é os comentários da lei oral, dividido em 6 ordens, com 63 tratados, né? E o Talmud principal, o Talmud da Babilônia, que é o mais famoso. Então, esses são os livros de interpretação do judaísmo. Um abraço e com Deus e com a paz. Tchau, tchau.